Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos irão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu falei no início da celebração, nós estamos nessa primeira semana do Advento, que é um tempo litúrgico marcado com a esperança que deve existir dentro de nós em relação ao nosso Senhor. Nós estamos ansiosos, aguardando o Senhor que vem. Maranatá, vem Senhor Jesus. Só que essa vinda de Jesus, ela é marcada por 3 momentos. O primeiro momento da vinda de Jesus foi quando ele nasceu em Belém. No dia 25 de dezembro, ele vem para nos salvar, para nos resgatar. Então, nesse tempo, nós vamos nos preparar também para celebrar o dia do nascimento, o dia em que aconteceu a primeira vinda do Senhor, o dia que ele veio nos resgatar. Mas existe também uma outra segunda vinda, que é aquela que ele prometeu. Depois da sua morte e ressurreição, ele falou que ele vai voltar para esperar, ou para trazer de volta, levar para o céu, todos aqueles que forem fiéis a ele. Então essa é a segunda vinda. Mas existe também aquela vinda que acontece diariamente. Eu estou sempre falando aqui nas homilias para vocês. Ele vem diariamente, agora mesmo ele veio. E ele vem buscar, uma multidão está indo ao encontro dele. Ele está levando para aquele chamado julgamento particular que cada um vai ter que passar. E ali vai acontecer a definição se a pessoa irá ser salva ou não. Então, nesse tempo, tenhamos em mente essas 3 vindas. Por isso que nós devemos nos preparar. Esse tempo é marcado como um tempo de preparação. Eu preciso estar vigilante, eu preciso estar atento, eu não posso cair em pecado mortal, eu não posso desobedecer a Deus em nada, eu preciso estar preparado, porque o Senhor agora, Ele poderá vir na sua glória para levar todos para o céu. No chamado juízo universal,
ou ele poderá vir me buscar hoje mesmo para o juízo particular. Tenhamos em mente isso, mas ao mesmo tempo nos alegremos também porque nós vamos celebrar o Natal do Senhor, o seu nascimento, no dia 25 de dezembro. Mas vamos agora ao texto, a passagem do Evangelho de hoje. Percebam que Jesus ficou admirado com aquele oficial romano. Esse Evangelho ele precisa ser visto no contexto do advento. Jesus se admirou com aquele homem por quê? Ele era um oficial romano. Ele tinha o imperador como o senhor dele. Ele adorava aos deuses romanos, greco-romanos. E de repente, quando ele vai em busca de Jesus para pedir auxílio para a cura daquele homem, ele diz assim: olha, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E é aqui que está a admiração de Jesus. Por quê? Às vezes você fazendo uma leitura assim muito superficial desse evangelho, você vai pensar assim: nossa, Jesus ficou assim admirado com ele porque ia fazer a cura daquele homem, né? E aquele homem reconheceu que Jesus podia fazer a cura. Então Jesus, aí ele diz assim: Jesus, já que você pode até curar esse homem, eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Não, é muito mais do que isso. Na verdade, ele estava dizendo que Jesus é o Senhor. Lá quando nós lemos no grego, esse evangelho lá está escrito Kyrie, que quer dizer Senhor. Em latim, quer dizer Dominus. Esse Senhor é aquele que é o soberano, é aquele que está acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa, de qualquer Deus. Imagine que ele adorava os deuses pagãos, então ele está colocando Jesus agora como soberano. Jesus está acima de qualquer Deus pagão, ele é o Senhor, ele é Deus. Além dele ser Deus, porque ele poderia ser Deus, mas não Senhor. Ele é Deus, e além de Deus, ele é Senhor, ele está acima. É interessante que, para o judeu, eles nem pronunciavam esse nome. Se você entrar lá no Google, né, e colocar assim, Senhor, em hebraico, vai aparecer apenas lá assim, a palavra escrita em hebraico, mas não tem pronúncia. Porque o judeu, o hebreu, ele não falava esse nome. Porque é Deus, ninguém é digno de pronunciar esse nome. Olha, ninguém é digno de pronunciar esse nome. Agora veja, o oficial romano, ele olha para Jesus, ele coloca Jesus nesse patamar de soberania, e ele diz: olha, o Senhor eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Na minha casa, o soberano, o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os senhores, entrar na minha casa? Não, jamais. Como antigamente o pessoal dizia, né, de uma forma bem popular, jamais. Jamais. O Senhor na minha casa? Não. Olha, como o Senhor é o soberano, é tudo se submete a ti. Então faz assim, olha, de onde o Senhor estiver, é só o Senhor falar que o meu servo vai ficar curado.
Vocês estão entendendo o que é que esse oficial está falando para Jesus? Aí Jesus não aguentou, ficou numa admiração. Jesus olha para aquele homem, um oficial romano, me colocando assim, ele está reconhecendo quem eu sou. Aí Jesus diz assim: nossa, eu nunca encontrei fé em Israel. Ninguém em Israel, nenhum daqueles judeus, falaram e se referiram a Jesus dessa forma. Porque o imperador, era assim que o imperador queria que fosse tratado, que ele fosse reconhecido. Quando o imperador chegava, ele queria que todo mundo se prostrasse diante dele, porque o imperador é o Senhor, é o Kyrie, é o Dominus, é o Senhor. Aquele homem agora diz: olha, César não é nada disso. O Senhor sim. Aí Jesus se admira e diz assim: olha, a tua fé. Está vendo? Não é a fé simplesmente porque Jesus curou o oficial, ia curar. O oficial não ia curar aquele servo dele. Não. Você tem uma fé muito grande. Você está me reconhecendo como Deus, como soberano. Olha, por causa disso você está salvo. Está vendo? Que é o simples pronunciar do nome de Jesus, Ele que é o Senhor, se dobre todo o joelho no céu e na terra. Todo aquele que crê nesse Senhor será salvo. Quando a serpente foi erguida lá no deserto e todos olhavam para a serpente, eram curados. Todos aqueles que, quando o Filho do Homem, o Senhor, foi erguido na cruz, e todos olharem e reconhecerem Ele como o Senhor, será salvo. Ou seja, não irá para o inferno, será salvo. Aí agora Jesus, ele vai além. Aí ele diz assim: olha, do Oriente e do Ocidente. Nós somos do Ocidente. O Oriente é lá, Jerusalém, é a China, está para esse lado lá. Ele diz assim: eu vos digo que muitos do Oriente e do Ocidente se sentarão à mesa no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo agora, lá no Oriente e no Ocidente, de norte a sul, de todos os lados, as pessoas vão me reconhecer também como Senhor, e eles serão salvos, e eles se sentarão comigo lá também. Da mesma forma como Abraão, Isaque e Jacó. Você vê que no Antigo Testamento, quando se fala de Abraão, Isaque e Jacó, ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me desculpe eu usar a expressão, é o cara, é isso que ele está dizendo, é o Senhor que está acima de todos, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha aqui, o que é que Jesus está dizendo? Agora vem a esperança para nós, né? Jesus está dizendo assim, que tanto no Oriente como no Ocidente, muitos se converterão a mim. Você já é um deles. Você já é um. Talvez na sua família existam pessoas que ainda não chegaram a entender o que esse oficial entendeu. E por isso na missa eles não vão, eles não querem saber de igreja, eles não querem saber de sacramento, eles não querem saber de nada. Eles estão dizendo que eles não acreditam em Deus, que Deus não existe. Nesse tempo, é um tempo de esperança, é um tempo de acreditar. Esses que moram, os parentes meus que moram no Ocidente, ou que moram até no Oriente,
Porque pode ser que você tenha parente que esteja lá e que não quer saber de Deus. Eles também irão reconhecer Jesus como o Senhor, como Deus, como esse oficial acabou reconhecendo. Eles também vão se dobrar diante de Deus. Que isso aconteça na vida deles. É assim que nós devemos viver esse tempo do advento. Eles hão de se converter também. Por isso, vem, Senhor Jesus, na vida do meu irmão. Vem, Senhor Jesus, na vida da minha irmã. Vem, Senhor Jesus, na vida do meu primo. E aí, você que é casado, do meu esposo, da minha esposa, do meu vizinho, que eles também reconheçam. Foi isso que aconteceu com o santo que nós estamos comemorando hoje, que é São Francisco Xavier. Quando ele foi lá para a China, para a Índia, foi assim que ele viu. E aí ele se dedicou, e as pessoas iam mudando de vida, iam se convertendo, os do Oriente. Como Jesus falou hoje no Evangelho. Que no dia de hoje, junto com São Francisco Xavier, junto com Nossa Senhora, que está nesse tempo de espera do seu filho, e ela que diante de Deus intercede por cada um de nós, que a Virgem Maria nos ajude a termos esperança e que nos ajude também a rezarmos pelos nossos. Primeiramente agradecer a Deus porque nós já somos convertidos. Nós já temos Jesus como o nosso Senhor, como o nosso soberano, como o Pantocrator. O Pantocrator é aquele que está sentado, aquela imagem que geralmente nós vemos, aqueles ícones, Jesus sentado com o livro na mão. Ele é o Senhor. Nós já o temos como Senhor. Estamos labutando no nosso dia a dia para sermos melhores, sim. Mas nós já o temos como Senhor. Mas aqueles que ainda não têm, que ainda não reconhecem, vem, Senhor Jesus, na vida deles, antes que o Senhor, não sei se vocês vão entender, vem, Senhor, na vida dessas pessoas, antes que o Senhor venha para julgá-los. Antes que Ele venha para buscar e levar, vem, Senhor Jesus, e que eles venham, e Jesus já vem todo dia, mas que essas pessoas abram o coração e reconheçam que Jesus é Deus e Senhor. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.